Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre orçamento empresarial. São as previsões realizadas para identificar as receitas, as despesas e o plano de produção. O período utilizado normalmente é de um ano. Uso na prática. Com esse planejamento, se pode controlar os gastos, comparar os resultados previstos com o realizado e, assim, analisar como estão as finanças da empresa. Na vida pessoal, planejar para o futuro envolve estabelecer metas, tanto de curto prazo como também de longo prazo. Por exemplo, se fazer uma reserva financeira para a compra de um item tipo imóvel, viagem, educação, dentre outras aplicações. Alguns exemplos de orçamentos empresarial: projeção de vendas, impostos incidentes sobre as vendas e o planejamento de produção. Vamos falar inicialmente sobre o orçamento de projeção de vendas. Trata-se da estimativa da venda para um período onde se leva em consideração a quantidade a ser vendida e o preço unitário de venda. Daí se calcula o faturamento da empresa com essas vendas. Orçamento de impostos sobre as vendas. Tendo em mãos o valor do faturamento e respeitando a legislação vigente, é possível fazer previsões dos impostos a serem pagos. Exemplo de aplicação. Uma indústria de móveis fabrica armário e cama, cuja projeção de venda é apresentada a seguir. Nessa tabela, nós temos, na primeira coluna, os dois produtos, armário e cama. Na segunda coluna, o preço unitário. Para o armário, 500, para a cama, 800. As demais colunas são as quantidades vendidas para cada um dos 4 trimestres. Como informações complementares, temos os valores do impostos ICMS, IPI e o PIS/COFINS. Começando pelo orçamento de vendas, cálculo do faturamento. O valor de preço para a venda, 500 do armário, vezes a quantidade, dá 200 mil. Assim é feito no restante da linha. O preço unitário de venda para a cama é de 800, vezes a unidade vendida, 240 mil. O mesmo cálculo se faz para os demais trimestres. Depois, soma-se as colunas e temos o valor de faturamento total de 2.020 mil. A soma da coluna, necessariamente, tem que ser igual à soma das linhas. Transportamos o valor do faturamento para essa nova coluna e calculamos os impostos individualmente e também por trimestre. 16.060 foi o resultado de 3,65% de 440 mil. 74.800 foi o resultado de 17% de 440 mil. E 44 mil foi o resultado de 10% de 440 mil. Somamos os valores dos 3 impostos, 134.860. O mesmo critério utilizamos para as outras 3 colunas, representando os outros 3 trimestres. O total de impostos a serem pagos, 619.130. Orçamento de produção. Ele leva em consideração os estoques que estão disponíveis inicialmente e no final de cada período. Outra informação relevante para se fazer o planejamento de produção
é a capacidade máxima permitida na linha de produção. Vamos ao exemplo de aplicação. Uma indústria de móvel fabrica armário e cama, cuja projeção de vendas é apresentada a seguir. Esses mesmos dados, eles servem como continuação do exemplo anterior que fizemos para a projeção de vendas e também para o cálculo dos impostos. Ela pretende manter seu estoque final nos primeiros 3 trimestres 40% da venda esperada para o trimestre seguinte. O estoque final do 4º trimestre será 50% a mais do valor das vendas do primeiro trimestre. Elabore o orçamento de produção. Bom, começamos transportando o valor das vendas. As unidades 400, 500, 300 e 600 para os armários. O estoque inicial é mencionado no problema que é de 300. Estoque inicial, 300. O estoque final é 40% das vendas do trimestre posterior. 40% de 500 dá 200. 40% de 300 dá 120. 40% de 600 dá 240. Para o cálculo do 4º trimestre, vai ser um acréscimo de 50% nas vendas do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, as vendas foram 400. Então, 50% a mais vai dar 600. Estoque inicial vai ser, esse primeiro já foi dado no enunciado, depois, o estoque final de um trimestre vai ser o estoque inicial do próximo trimestre. E assim chegamos a 200, 120 e 240. O cálculo da produção necessária será 200 mais 400 menos o estoque inicial de 300. A mesma coisa nós fazemos para os demais trimestres. 120 mais 500 menos 200 dá 420. De modo que o total da produção geral vai ser de 2.100. Agora vamos fazer o cálculo do orçamento de produção para cama. Primeiro, transportamos os valores correspondentes às vendas de cada trimestre. Em seguida, verificamos a política de estoque inicial, no caso 200 para o primeiro trimestre. O estoque final de cada trimestre é calculado em cima das vendas. 40% de 400 é igual a 160. 40% de 200 igual a 80. 40% de 500 igual a 200. O estoque final do 4º trimestre será um acréscimo de 50% no estoque das vendas do primeiro trimestre. Então, 300 vezes 1,5 igual a 450. O estoque final de um trimestre é igual ao estoque inicial do próximo. Então, repete os 160, 80 e 200. Feito isso, se calcula a produção necessária. 160 mais 300 menos 200, que é igual a 260. Segundo trimestre, 80 mais 400 menos 160, que é igual a 320. Analogicamente, para o terceiro e 4º trimestre. De modo que a soma da produção necessária vai ser de 1.650.